Nós vivemos em uma geração que sente muito, talvez mais do que qualquer outra que já existiu, mas que não sabe nomear o que sente. É como se tivéssemos uma sensibilidade aberta, mas sem linguagem interna para lidar com ela. Nós sofremos por excesso de percepção, não por falta dela. Captamos nuances emocionais, mas não sabemos traduzi-las. Intensificamos experiências, mas não sabemos organizá-las. Nós sente demais, entende de menos, reage muito, elabora pouco. Não porque sejamos fracos, mas porque fomos educados a sentir sem aprender a simbolizar. A escola nos ensinou conteúdos, a sociedade nos ensinou aparência, a cultura nos ensinou performance, mas ninguém nos ensinou a lidar com o que sentimos. O resultado, uma geração cheia de afeto, mas com medo de amar, cheia de conexões, mas sem intimidade, cercada de gente, mas profundamente só. Carl Rogers dizia: aquilo que é mais pessoal é mais universal. Ou seja, se você sente, alguém também sente. Há algo profundamente humano no que nos atravessa, mas mesmo assim estamos sozinhos perto uns dos outros, não por falta de companhia, mas por falta de linguagem emocional. Hoje conversamos sobre trabalho, sobre metas, sobre novidades, sobre estética, sobre projetos, mas quase nunca conversamos sobre medos reais, sentimentos ambivalentes, fragilidade, dores antigas, feridas familiares, desejos que evitamos, partes de nós que tememos ver. E sabe o que acontece quando não conversamos? O silêncio começa a adoecer por dentro. Entre sentir e entender existe um caminho. A psicanálise chama esse caminho de elaboração. Elaborar é dar palavras ao invisível, transformar sensação em narrativa, converter dor em sentido. Quando não elaboramos, a emoção fica com um peso sem forma. Sufoca, pressiona, transborda. E então reagimos com ansiedade, com irritabilidade, com distanciamento, com autossabotagem, com vínculos superficiais, com medo do encontro real. Não é falta de amor, é falta de linguagem para sustentar o amor. E isso acontece muito no consultório. Pacientes chegam dizendo: eu estou estranho, eu estou pesado, eu estou travado, eu estou demais, eu não sei o que eu sinto. Mas, quando paramos, respiramos e nomeamos, vemos que por trás havia tristeza antiga, medo de não ser suficiente, luto não reconhecido, solidão afetiva herdada, desejos interrompidos pela infância, carências que nunca puderam ser ditas. Nomear liberta. A dor sem nome domina, a dor nomeada se transforma. Por isso dizemos: você não precisa sentir menos, você precisa sentir com consciência. Porque quando você dá linguagem à própria alma, a alma encontra lugar para respirar. O eu que escuta e o eu que sente. Dentro de cada um de nós existe um eu que sente e um eu que escuta. O eu que sente é imediato, ele reage, se emociona, se afeta, se defende. Ele chora, se fecha, se entusiasma, se machuca. Já o eu que escuta é o eu que pode acolher aquilo que sente sem precisar se destruir para isso. E é aqui que entra Donald Winnicott, psicanalista que nos deixou uma das maiores contribuições para compreender a subjetividade humana. Winnicott dizia que existem dois modos fundamentais de existir: verdadeiro self e falso self. O verdadeiro self é o eu espontâneo.
É aquele que sente e se permite sentir, é vivo, é pulsante, é natural. Esse eu sabe o que gosta, o que deseja, o que sente quando sente, o que o atravessa. É o eu que se reconhece. Mas quando a dor é grande, quando o ambiente não acolhe, quando a infância exige sobrevivência, o sujeito aprende a se adaptar. Então nasce o falso self. O falso self é o eu que se ajusta para permanecer amado, incluído, aceito. Ele é o eu que finge força para não preocupar ninguém, negocia afetos para não ser rejeitado, se adapta para caber nos outros, se molda para não incomodar, sorri quando sangra por dentro. Ele sobrevive, mas deixa de existir. O sujeito vive, mas não vive em si. Vive no reflexo do olhar do outro. E o preço disso é alto, porque, como o Winnicott dizia, o falso self protege, mas ao mesmo tempo aprisiona. O indivíduo se torna funcional, mas vazio. Capaz, mas esgotado. Presente, mas distante de si. Ele aprende a viver com a dor abafada, mas algo dentro dele continua batendo na porta, pedindo para ser escutado. É aqui que Jung entra. Carl Gustav Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós surge como destino. A dor que você não escuta dentro, a vida vai tentar te mostrar fora, em forma de ansiedade que aperta o peito, depressão que rouba o brilho, relações que repetem o mesmo roteiro, autossabotagem antes de cada conquista, vazio depois de cada vitória, cansaço que não passa com sono, sensação de estar acompanhando a própria vida de fora. Não é azar, não é fraqueza, não é falta de fé. É um pedido da alma. Me veja, me reconheça, não me abandone de novo. Quando não ouvimos o que sentimos, o corpo começa a falar. O corpo tem uma linguagem própria. Quando a emoção é abafada, o corpo grita. Doenças psicossomáticas não são invenção. São sentimentos que ficaram presos na pele. Doer no corpo é muitas vezes o que acontece quando a alma já tentou falar e não foi ouvida. Por isso é tão importante escutar-se. Não é sobre se controlar mais, ser mais forte, ter mais fé, ser mais racional. É sobre incluir o que sente na sua existência, porque você não é fraco por sentir, você é humano. Você não é incapaz por sofrer. Você é sensível, e a sensibilidade não é o problema. A, sen a sensibilidade é o lugar onde a alma respira. O problema é quando você sente, mas não se escuta, porque quem sente e não se escuta vive à mercê do próprio mundo interno. Quem sente e se escuta vive em profundidade. Caso clínico: paciente, 31 anos. Quando ela chegou ao consultório, era alguém que qualquer pessoa admiraria. Independente, competente no trabalho, comunicativa, responsável, aparentemente estável. Uma pessoa que funcionava bem. Mas logo na primeira sessão ela disse uma frase que sintetizava tudo. Eu sinto tudo, mas eu não sei o que eu sinto. Era como se as emoções estivessem ali, vivas, presentes e, ao mesmo tempo, inacessíveis. Ela dizia: é como se tivesse água demais dentro de mim, mas eu não sei onde está vazando. Por fora, ela era centrada, cuidadosa, afetuosa. Tinha relações, trabalho, família, rotina. Por dentro havia algo sem nome, uma ansiedade que não tinha rosto, uma angústia que não explicava de onde vinha,
um vazio que aparecia nos momentos de silêncio, uma sensação de perda constante mesmo sem perder nada. Ela não precisava aprender a sentir, ela já sentia, mas precisava aprender algo que quase ninguém ensina: escutar o que sente. Durante o processo terapêutico, ela começou a nomear, pouco a pouco, no tempo da alma, não no da pressa. E o que ela descobriu foi importante. Aquilo que ela chamava de tristeza não era tristeza. Era luto não reconhecido, um luto por algo que não teve enterro emocional. A infância, onde ela precisou ser forte cedo demais. O amor que ela não recebeu na intensidade em que o ofereceu. A menina sensível que ela teve que esconder para sobreviver. O que ela chamava de ansiedade não era ansiedade. Era medo de abandono, medo de ser deixado para trás, medo de amar e perder, medo de confiar e ser ferida. E aquilo que ela chamava de frieza não era frieza, era defesa. Porque quando sentir dói demais, o corpo aprende a cortar o fio do sentir, não por escolha, mas por proteção. A terapia fez o que a dor não conseguia fazer, deu nome. E quando nomeamos, transformamos, porque a emoção sem nome pesa, mas a emoção nomeada respira. A tristeza pode virar lágrimas, o medo pode virar pedido de cuidado, a defesa pode se tornar limite consciente, e a menina sensível pode voltar para casa. No fim, ela disse algo que marcou o processo inteiro. Eu achei que eu precisava ser forte, mas eu só precisava ser verdadeira. E esse é o ponto. Não existe cura em ser forte. A cura acontece quando você pode ser real. A dor que vem da infância. Quando falamos de trauma, muitas pessoas imaginam grandes tragédias, violências explícitas, situações extremas. Mas, para a psicanálise e para a psicologia contemporânea, trauma não é apenas aquilo que aconteceu. Gabor Maté, médico e pesquisador da relação entre trauma, corpo e comportamento, afirma: o trauma não é o que acontece, o trauma é o que acontece dentro de você como consequência do que aconteceu. O trauma não está no evento em si, o trauma está no impacto, na marcação emocional, na maneira como aquilo reorganiza ou desorganiza o seu modo de existir no mundo. O trauma é um silenciamento do ser. Trauma é sentir algo que você não podia sentir, precisar de algo que você não podia pedir, sofrer algo que você não podia nomear. O trauma cria vazios, vazios de palavra, vazios de cuidado, vazios de reconhecimento. E nesses vazios nasce o hábito da anestesia emocional. E como isso se formou na infância? Na infância, o amor é questão de sobrevivência. Não é opcional, não é escolha, não é preferência. A criança depende do amor para existir. Então, quando ela percebe, mesmo que inconscientemente, que o amor pode ser ameaçado, ela se adapta. Ela aprende muito rápido. Se eu mostrar minha dor, eu atrapalho. Se eu pedir colo, sou demais. Se eu demonstrar tristeza, enfraqueço alguém. Se eu expressar raiva, posso perder o amor. Então ela começa a se esconder de si mesma. E assim surgem comportamentos como não digo, não sinto, não preciso, não choro, não peço. Não porque ela não tenha sentimentos, mas porque ela aprendeu que sentir pode custar vínculo. Isso gera um sacrifício silencioso. Crianças aprendem cedo. Para não perder o amor, eu perco a mim.
Elas cortam a espontaneidade, elas abafam a sensibilidade, elas internalizam a dor para preservar a relação. E esse movimento, que na infância foi sobrevivência, na vida adulta vira modo de existir. Então, o que acontece quando essa criança cresce? Ela se torna um adulto que tem dificuldade de pedir ajuda, carrega dores sozinha, se culpa por sentir, se acha fraco por precisar, acredita que amar é ser forte sempre, se acostuma a ser o suporte, nunca o amparado, e principalmente, para não perder ninguém, se perde de si. Ela se relaciona mais para não ter o vínculo do que para se permitir ser vista. Ela se abandona para não ser abandonada. E isso é a raiz da solidão emocional. Não importa se está acompanhada, não importa se há afeto ao redor, não importa se existe alguém do lado na cama, no sofá ou no abraço. Se a pessoa teve que se esconder para ser amada, ela está sozinha perto de alguém. A solidão emocional não é a ausência de companhia, é a ausência de si mesmo dentro da companhia. Por isso, o processo terapêutico é uma volta para casa. A terapia não devolve a infância que você não teve, mas ela devolve o direito de sentir que você perdeu lá. Ela diz: você pode chorar agora, você pode pedir agora, você pode ser vulnerável agora, você pode existir inteiro agora. Ela devolve o território da alma ao corpo que aprendeu a se esconder. A cultura da armadura. O filósofo Byung-Chul Han descreve a nossa época como a sociedade do cansaço. Não é um cansaço físico, é um cansaço de si. Estamos exaustos não porque fazemos demais, mas porque lutamos o tempo todo contra aquilo que sentimos. Vivemos uma cultura que idolatra a performance emocional. Autocontrole absoluto, independência afetiva, força imbatível e uma suposta maturidade que se confunde com não sentir nada. A cultura repete como um mantra: seja forte, supere, finge até passar. Mas essa força não é força, é armadura. E toda armadura, por mais bonita e polida que seja, faz peso. O resultado: mentes aceleradas, corpos tensos, relações superficiais, laços frágeis, almas vazias. Não porque faltam pessoas, mas porque faltam encontros verdadeiros. Clarissa Pinkola Estés, antropóloga e psicanalista junguiana, nos lembra: a alma não quer perfeição, a alma quer vitalidade. Mas para viver com vitalidade é preciso sentir. E sentir exige risco, risco de se mostrar, risco de não agradar, risco de desapontar, risco de ser rejeitado. E é justamente esse risco que a armadura promete evitar. Só que ela evita a vida inteira junto. A armadura protege, sim, mas também isola. Ela impede o ferimento, mas impede também o abraço. Winnicott nos alertava: é na relação, e somente na relação, que o verdadeiro self pode emergir. Ou seja, para existir de verdade é preciso ser visto, e para ser visto é preciso tirar a armadura. Mas tirar a armadura dói, porque por baixo dela ainda está a criança que aprendeu que sentir era perigoso. A criança que um dia pensou: se eu mostrar quem eu sou, eu perco o amor. E então cresceu acreditando que sentir é fraqueza, quando, na verdade, sentir é o único caminho de volta ao próprio coração. A pergunta que fica é: quem você seria se não estivesse o tempo todo se defendendo?
Você não é a sua dor. Você sente tristeza, mas você não é tristeza. Você sente medo, mas você não é medo. Você sente raiva, mas você não é raiva. Essas são experiências. Você é o campo interno que pode escutá-las. A dor passa por você, mas não te define. Ela atravessa, mas não precisa governar quem você se torna. Muita gente acredita que o sofrimento é um sinal de falha. Se estou sofrendo é porque tem algo errado comigo. Se dói é porque eu sou frágil. Se eu sinto demais é porque eu não aprendi a ser forte. Mas isso é consequência de um condicionamento emocional antigo. Confundimos sentir com ser, confundimos a emoção com a identidade. Não é a raiva que destrói, é não saber escutar a raiva. Não é o medo que paralisa, é não saber nomear o medo. Não é o choro que fragiliza, é não permitir que o choro venha. O trabalho terapêutico. A terapia não é para arrumar você. E não, você não está quebrado. A terapia é o espaço onde você aprende uma coisa simples e revolucionária. Você pode sentir sem se desfazer. A melhor cura não vem de eliminar a dor, mas de alargar o eu, de modo que a dor caiba sem te engolir. A terapia amplia seu conteúdo interno. Você deixa de ser um corpo pequeno que transborda por qualquer gota e se torna um oceano onde as ondas podem existir sem destruir. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. E isso não significa tornar-se o que a dor fez você se tornar, reativo, fechado, endurecido. Significa reencontrar aquele eu anterior à defesa, antes de você ter aprendido a se calar para ser amado, antes de ter decidido que sentir era perigoso, antes de ter colocado armaduras para sobreviver. Tornar-se quem você é retornar ao núcleo vivo da sua experiência, ao self que sente e pode se sustentar. Não o eu que se esconde, mas o eu que se reconhece. A pergunta é: você quer continuar vivendo para se proteger da dor? Ou está pronto para viver para se encontrar? Eu não quero que você vença. Eu não quero que você se torne alguém inatingível, invulnerável, impenetrável. Isso não é vitória, é exílio interno. Eu quero que você retorne a si, retorne ao riso que era espontâneo, antes de você aprender a medir seus gestos para caber no mundo. Retorne à sensibilidade que você guardou no sótão da alma porque disseram que sentir demais era fraqueza. Retorne à coragem que a vida tentou apagar quando você precisou sobreviver. Eu quero que você se reencontre com a sua vitalidade, não a perfeição, mas o movimento vivo de existir. A alma não deseja grandeza, status, reconhecimento. A alma deseja estar inteira. E estar inteiro não é nunca sentir dor. Estar inteiro é poder sentir e, ainda assim, permanecer consigo. Você não é o medo que sente, você não é a tristeza que carrega, você não é o silêncio que aprendeu. Você é quem pode escutar tudo isso, quando o eu se coloca como testemunha e não como refém. O sentimento deixa de ser prisão e se torna caminho, porque a emoção, quando escutada, se transforma, quando nomeada, se reorganiza, quando acolhida, se integra, e quando você retorna a si, algo muito profundo acontece. Você deixa de buscar no outro aquilo que sempre foi seu. Que essa reflexão te lembre: você não está sozinho dentro de você. Você só está distante de si. E isso pode mudar. A cura não é um destino. A cura é um retorno. Um retorno
para casa. Obrigado, se cuida, e quando estiver pronto, volte para você.